Olá a todos, espero que estejam bem. Em parceria com a USCS, o projeto de extensão responsável da parte de ciências da computação, hoje eu, Carlos Eduardo, vou apresentar para vocês a questão muito importante no desenvolvimento de software, que é o ciclo de vida do software. Já se perguntaram como que um software começa? Porque vamos ser sinceros, criações são sempre uma dúvida de como que elas foram criadas em questão. Eu estou utilizando até um software já para utilizar isso como base, que na lateral direita inferior, se vocês forem ver, tem o Made in Gamma, que foi um software utilizando AI para criar apresentações. Então ele já vai ser um bom exemplo do o que um ciclo de vida de software começa. Mas vamos começar com o básico. O que seria esse ciclo de vida do software? Ou SDLC, que aí já é o termo em inglês. Ciclo de vida de um software, ele começa sempre com uma sequência de fases e como que o ciclo do software vai ser utilizado, como um produto físico mesmo. Não foge muito de um modelo de carro ou celular, por exemplo. Até uns modelos interessantes para vocês precisarem, que são meio básicos, são o Waterfall e o Agile. O Waterfall principalmente, por, na nossa tradução, poder ser traduzido até mesmo como modelo cascata, que ele é utilizado muito por empresas brasileiras e internacionais, que, como o nome diz, o modelo cascata ele segue uma corrente. É como se ele começasse a partir de um fluxo de um rio e fosse se expandindo até a direção do mar. Mas por que esse modelo é tão importante e crucial tanto na engenharia de software quanto na ciência da computação, análise de sistemas? Por exemplo, simples: manutenção, criação e melhor qualidade. Esses são os principais pontos que você tem que utilizar no SDLC ou até mesmo no seu clássico ciclo de vida de um software, como o modelo Cascata ou Agile. Por quê? 5Cs foi um estilo que a Toyota utilizou para sua questão de manutenção e gerenciamento de atividades. Os 5Cs, para quem não sabe e quiser pesquisar, são um estilo de atividades que a Toyota planejou em questão onde cada um dos 5Cs se complementam. Temos o C inicial, que seria o gerenciamento e eliminação de desperdício, que é onde numa área você elimina tudo aquilo que é desperdício ou que não vai ser utilizado para o seu projeto. E assim, a partir desse ponto por diante, você vai começando a evoluir nessa escala. Já que você, por exemplo, já eliminou todo o desperdício, o que vai ser utilizado que não é considerado desperdício? Já seria a próxima etapa. E assim por diante. Como a gente sabe, e até mesmo para quem quiser o termo em inglês aqui, System Development Life Cycle. E com isso, o que acontece quando pulamos etapas importantes de um projeto? Principalmente, as etapas mais importantes nesses casos são essas 6, que são análise de requisitos, design, implementação, teste, implantação e manutenção. Os nomes já são bem claros nas questões deles, o que cada um faz. A análise de requisitos, por exemplo, é normalmente o que o cliente realmente precisa. E vamos para um caso muito interessante da área de tecnologia da informação, que para todos que frequentam essa área e utilizam dela, sabem que o nosso ponto mais negativo é a comunicação de humano para humano. Humano para máquina é uma coisa, agora de humano para humano, nós sabemos muito bem que sérias dificuldades aparecem na trajetória, no dia a dia de um desenvolvedor de software. Por quê? Comunicação em todas as áreas. Vamos ir para uma área de arquitetura, por exemplo. O arquiteto, ele sabe o que ele está sendo requisitado. Mas como ele vai aplicar isso, ele tem que comunicar ao cliente e muitas vezes essa comunicação é vaga ou até mesmo não é bem aplicada. Após essa questão da análise de requisitos, que é a mais longa, vamos dizer assim, e a primordial nesse projeto, já que ela não pode ser pulada de jeito nenhum, de hipótese alguma, temos o design, que, como o próprio nome já diz, como vamos construir o software, que tipo de software vamos utilizar, que tipo de ferramentas, como, por exemplo, a Gama, que é uma empresa que faz designs de PowerPoint utilizando IA, como que eles vão construir o software deles pensando no passado, como a Gama foi criada. E o principal é que a Gama foi criada utilizando o IA, sabemos disso. E a implementação, que seria a codificação, sabemos que Machine Learning atualmente é muito utilizado com Python.
Então já é um bom exemplo de como a gama foi criada. Os testes, garantindo que tudo funciona corretamente, que sabemos que muitas vezes temos que explorar casos e casos, condições e condições. Na gama, por exemplo, como eles trabalham com prompts, muitas ideias de projeto para PowerPoint devem ter sido utilizados para garantir que a fabricação de um slide a partir de uma IA foi efetuada corretamente. Mesma coisa com a implantação, que é entregando o software ao cliente. Em questão, esse entregando fica muito subjetivo, mas no caso seria como que isso vai ser implantado no estilo do cliente. Se o cliente, por exemplo, pediu isso em máquina, se o cliente pediu isso como software, em telas de computadores, se o cliente pediu isso para mobile e assim por diante. E por último, como todos sabemos, a manutenção, que muitas vezes o levantamento de requisitos é feito numa época e após essa época, depois de todas as outras etapas até a manutenção, verificando que está tudo alinhado com o projeto, eles já podem entregar mais ideias ainda, que é onde o ciclo se repete, já que, querendo ou não, a manutenção vai ser completamente fundamental com a análise de requisitos e por aí vai. O design, obviamente, tanto a implantação quanto testes, vai ser um pouquinho menos trabalhoso, menos horas trabalhadas, menos mão de obra gastada. Entretanto, a análise de requisitos de manutenção seguem como sendo 100% primordial. Não há como você realizar um ciclo de vida de software sem essas etapas. Como já dizendo aqui, podemos puxar um exemplo dele, que é um app de delivery de comida. O cliente vai querer que seu app tenha geolocalização, pagamento online e avaliação de restaurantes. Se não entendermos o problema, como podemos criar uma solução? E aí por isso que rola a comunicação entre cliente, desenvolvedor e o resto da equipe. Porque sabemos que a comunicação na parte de tecnologia da informação é extremamente importante. O mesmo com o design e implementação, já que sabemos que ter uma estrutura é a base de toda atividade humana, não importa a área, esportes, tecnologia, saúde, temos uma base, um ponto principal para iniciarmos uma atividade é o mais importante. O simples dá para comparar com uma construção de uma casa, planta, fundação, paredes, onde até mesmo temos a comunicação entre arquiteto e engenheiro, já que o arquiteto tem a ideia no papel e o engenheiro aplica essa ideia no papel na física. E muitas vezes os pontos têm convergências e têm que ser novamente levantados requisitos para saber se os dois estão se comunicando perfeitamente. E por último, os testes de implementação e manutenção, que são extremamente importantes na parte efetiva na entrega do cliente. Como, por exemplo, updates. Sabemos muito bem que apps de mobile sempre têm as suas atualizações, porque ou é correção de bugs, ou é implantação de novas features, ou são testes para correção de erros. E por último, o SDL é um ótimo roteiro para o seu sucesso como desenvolvedor, como gerenciador de projetos, como analista de sistemas, analistas de dados. Tudo é importante tendo o seu ciclo de vida, tendo o seu ponto inicial e o seu ponto final. Então, para todos que estão assistindo esse vídeo, que são da área da tecnologia, lembrem-se, o monitor é importante, saber o que você está digitando em códigos é importante, mas a comunicação e o gerenciamento de tarefas é o primordial da nossa área. Tanto que a tecnologia vem do gerenciamento de tarefas, tecnologias que auxiliam a nós, seres humanos, no auxílio de atividades, e a informação é a comunicação entre todas as áreas, sendo ser humano, máquina ou até mesmo outra área administrativa e aí por diante, totalmente abrangente do trabalho do ser humano. Agradeço a todos por terem acompanhado esse vídeo e muito obrigado.